Dentro do pacote control, nós vamos criar uma nova classe Java. Então, botão direito, nova classe Java. Vamos dar o nome de estado control. Estado control, finalizar. Essa classe, pessoal, ela vai servir de meio de campo aí. Ela vai fazer intermediação entre as classes bin, né, as classes base, as classes DAO, com as classes de visualização, esses formulários que nós acabamos de criar. Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos sempre ter, né, nós vamos trabalhar com o formulário e nós vamos trabalhar com o DAO. Só que nem sempre nós vamos utilizá-lo. Vou colocar como atributo esses nossos, o formulário. Vamos colocar aqui o form estado, né? Form estado, vamos colocar isso como form. Vou colocar só form mesmo, para economizar tempo aí. Vamos colocar aqui que ele vai ter uma controladora, então na verdade ele vai ter um DAO, né? Então vamos colocar aqui estado DAO. Pronto. Então esses dois objetos eu vou precisar aqui. Então vou adicionar a importação para ele aqui. Adicionar outra importação para DAO aqui. Não vou iniciar essas variáveis pelo seguinte motivo. Na realidade, eu vou precisar, em alguns métodos eu vou precisar do DAO, em outros eu vou precisar do form, então a gente não vai precisar dele o tempo todo, né? Então vamos deixar dessa forma aqui. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um método para salvar, né? Então olha só, quando eu clicar no botão, eu tenho um form de estado aqui, quando eu clicar no botão salvar, eu quero salvar esse estado no banco. Então, eu vou criar esse método. Já existe esse método lá na classe DAO. Só que aqui ele vai ser um pouquinho diferente, porque nós vamos trabalhar com esse meio de campo, como eu disse. Ele vai retornar mensagens, vai passar mensagens vezes via string. Então, aqui no nosso método, inclusive, salvar, vai retornar um string dizendo se salvo com sucesso, alguma coisa assim, entendeu? Então, nós vamos fazer esse processo. E o que ele vai receber? O nome do método será salvar. Ele vai receber como parâmetro os dados como string. Então, string UF. E string nome do estado. Vai receber esses dois dados. Esses dois dados, olha só, eles são realmente string. São realmente string. Só que em algumas classes os dados, os tipos de dados são inteiros, são real, né? E assim vai. Então, aqui vem um momento, aqui seria um momento de converter esses valores, fazer validações, né? E assim por diante. Então vamos fazer o seguinte, ó. A gente poderia inclusive fazer validações, né? Fazer validações aqui, inclusive. Vamos fazer uma validação desse UF aí, só para vocês verem como fazer a validação, né? Na verdade, vou colocar assim, erros, que é igual, validar dados. Seria um momento de criar um método de validação desses dados. Colocar só o F. Só o F, tá bom. Isso aí é só uma simulação, né? Um negócio que você poderia validar os outros dados também. Então vamos lá. Clica aqui na lâmpada e manda criar um método. Criou o método aqui embaixo. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer que tipo de validação? Vamos fazer assim. Eu vou criar uma string aqui. Mensagem. Vou iniciar ela vazia. E aqui eu vou fazer o seguinte. Se o f.length for diferente, for não igual, o tamanho da UF for diferente de 2, ou seja, não tem 2 caracteres, tem menos ou mais, então, vou colocar aqui mensagem mais igual a UF inválida. Ok? Essa é a mensagem e eu vou retornar essa mensagem. Por sua vez, essa mensagem vai ser recebida por essa string erros aqui, né? Faz a validação.
validou os dados. Se, aí eu vou fazer o que aqui? Eu vou colocar assim, eu só vou salvar se não tiver erro. Então, se erros for diferente, for igual a vazio, né? Se erros for igual a vazio, aí sim que eu vou salvar esses dados. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um estado. Ele vai dar um errinho. Já vou passar isso aqui logo, mas eu já vou explicar para vocês. Ó. Adicionar importação. Beleza. Aí, olha só, aqui no construtor ele pede o F e o nome do estado, já está ali. Então, passei o F e o nome do estado porque acabei de criar um objeto. Se não tiver erro, então ele vai fazer isso. E aí, o que ele vai fazer? Vai criar um DAO aqui, então DAO é igual aquele objeto que eu criei lá em cima, agora vai receber um new estado DAO. New estado DAO. Ele vai dar um try catch. Esse try catch nós vamos ter que circundar, não tem como. Ou adiciona a cláusula throws ou circundar. Vou substituir por multicatch para ficar mais bonitinho. E vem aquele processo, né? Vou fazer o que aqui, pessoal? Vou colocar nessa string erros. Eu vou concatenar com ex.getMessage. Vou continuar usando essa string aqui, tá? E ela vai validar. Se deu algum erro, ele não vai entrar aqui dentro. Se ele entrar porque não teve erro, ele coloca a mensagem de erro. Esse igual realmente não tem igual, pessoal. Equals, tá? Equals. Desculpa a falha. Na verdade, o ideal é usar esse método para comparar strings, verificar se ela é igual a vazio, tá? Se ela for igual, ela vai entrar aqui, não teve erro, então ela vai criar um estado, vai criar o estado DAO. E aí o que eu vou fazer aqui? Vou colocar assim, DAO.inserir estado E. Ok, inseriu. Na verdade aqui seria um outro if, né? Ficando um monte de coisa concatenada, não gosto de fazer isso, mas vamos lá. Para ganhar tempo, a gente vai pensar em outra forma. Então, se dá o inserir, vou colocar aqui a mensagem. Vou usar essa mensagem em erros, na verdade não é um erro, né? Na verdade eu vou colocar assim, return estado inserido com sucesso. Se deu certo, eu não preciso nem passar para frente, né? Aí eu só retorno aqui para que o método retorne. Se deu algum erro, eu concateno com o erro. E por último eu vou tornar erros. Pronto, feito o processo. Acho que aqui é suficiente. O método salvar estado é bem simples, é só isso aqui mesmo, né? Só salvar. Valida os dados, cria o estado, insere, pronto, acabou o problema. Esse é o salvar. O atualizar também vai funcionar dessa forma. O atualizar também vai funcionar dessa forma. Só que, deixa eu copiar isso aqui, vai ser praticamente idêntico, só que vai ter algumas diferençazinhas, vou colar aqui novamente. E aqui, ao invés de salvar, vou colocar aqui o método atualizar. Só que ele não vai receber, ele vai receber o F, só que ele vai atualizar só o nome, né? Porque o F, pessoal, a unidade de federação aqui a gente não atualiza, senão eu estaria criando outro objeto, né? Eu estaria inserindo, não estaria atualizando. Então, deixa assim, se a pessoa passar o F inválido, vai dar problema. Ele não precisa validar, porque isso aqui, quando for atualizar, eu não preciso validar os dados, porque
Se eu for atualizar, com certeza o estado vai estar correto. Depois nós vamos garantir isso através de um código lá na aplicação. Deixa eu tirar esse if, né? Tirar o fechamento do if. Agora vamos mandar ele formatar esse código para nós. E já já nós vamos verificar aqui esses retornos, essas coisas. Então, ó, estado, new estado, pego o f nome, se atualizar, manda atualizar aqui. Estado atualizado com sucesso. Se não, aí eu vou retornar o que aqui? Eu vou fazer esse retorno. Não foi possível atualizar. Não foi possível atualizar e vou concatenar. Get message. Mostrar a mensagem para o usuário. Ok. Ele vai continuar esse errinho aqui porque eu tenho coisa fora do try catch, mas para evitar esse problema eu vou colocar esse negócio aqui dentro do try, e aí deixa eu ver se resolve a situação aqui. Aqui não, vou ter que colocar mais um retorno aqui. A gente poderia melhorar isso, mas tá bom, vou colocar assim. Não consegui atualizar. Beleza. Agora acabou. Então esse é o método de atualizar. Não preciso validar, porque ele vai receber aqui o F já válido, com certeza, porque ele vai vir do banco, né? Na hora que eu for atualizar, ele tem que já estar no banco para que eu possa atualizar. Então o F vai estar válido, com certeza. Então vamos lá, vamos tentar fazer isso, vamos salvar, né? Então olha só, eu vou atualizar e está aí, e o salvar. Mas aí eu fico pensando, mas para que isso, né? Já que tem classe down. Nós vamos ver agora que a classe controladora ela pode trabalhar com essas classes básicas, como nós estamos trabalhando aqui, mas também pode trabalhar com formulário. Por exemplo, eu quero mostrar o formulário de estado. Esse formulário de estado eu quero mostrar ele preenchido para quando for atualizar e sem preencher para quando for salvar. Então isso nós vamos fazer através da controladora. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos criar um método. Depois do atualizar aqui, depois de validar dados, antes do fechamento da classe, nós vamos criar um método para mostrar o formulário. Mostrar formulário. Então vamos lá. Vou criar um método. Esse método vai ser um método público. Ele não vai ter retorno, porque ele só vai mostrar um formulário. Então vamos colocar assim, mostrar form status. Mostrar a forma estado, eu vou passar aqui, eu vou deixar como parâmetro o estado. Se caso a pessoa passar o estado, ele vai montar com os dados desse estado. Se a pessoa não passar o estado, ele vai montar um formulário vazio para que a pessoa preenche. Então aqui nós vamos fazer o seguinte.